Amém? Pode sentar, queridos. Esse louvor, ele mexe com a nossa vida, não só porque a cantora cantou na unção, né? Mas também porque ela fala uma grande verdade. E está escrito em Deuteronômio 28. Quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, então todas essas bênçãos nos alcançarão. Ou seja, eles vão correr atrás de nós, não é verdade? Mas se não obedecer, os relatos que vêm logo após a bênção são mais minuciosos e são maiores. Quando a gente não obedece, uma gama de coisas terríveis vem sobre a nossa vida. Mas não é porque Deus é mau, não. Apenas porque Ele precisa honrar com a sua palavra de proteção. Ele precisa honrar com a sua palavra de proteção quando Ele diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Toda vez que nós obedecemos a Deus, Ele é legalizado. Os anjos recebem a legalidade, são legitimados para nos abençoar, para nos proteger, amém? Para nos guardar. Porém, quando nós não honramos, nós não obedecemos a sua voz, o que é que acontece? A proteção não se instala sobre a nossa vida. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então, irmãos, em meio a tantas vozes que nós escutamos nesse mundo, que são várias vozes, temos a voz do diabo na nossa vida o tempo todo, para parar, a gente não prosperar, não crescer, não avançar. Temos as vozes do mundo, com seu sistema que vai de encontro aos princípios bíblicos, e está em todos os lugares, televisão, internet, está em todos os lugares, não é? Nós temos um sistema muito bem preparado para ir de encontro à família e de encontro aos cristãos. É muito bem preparado, muito bem preparado. Mas nós temos algumas vozes que soam dentro de nós. Algumas vozes que soam dentro de nós, e essas vozes são traumas que herdamos desde a nossa infância. E eu queria falar sobre essas vozes que são limitantes na nossa vida. Eu queria compartilhar algo com vocês, e logo após, Deus também vai trazer de volta aquilo que Deus iniciou nesse momento de adoração. Amém? Eu gostaria que o irmão Tiago liberasse, por favor, o primeiro vídeo. Nós vamos ver aqui um vídeo, são 2 vídeos, tá, irmãos? O primeiro vídeo, você vai ver como as crianças precisam de vínculo com seus cuidadores. E quando falta esse vínculo de segurança emocional com seus cuidadores, traz uma gama de problemas na área emocional. Quando muitas vezes a criança chora, e nossa educação é muito bem conhecida, e já ouvimos muito bem falar, deixa chorar para acalmar, tem que chorar para aprender, é melhor para o pulmão. Talvez você já deve ter escutado isso, não é? Mas isso é muito ruim para o emocional, para o crescimento da criança. E isso vai refletir diretamente na fase adulta, porque a criança, ela precisa, o bebê, ela precisa de um apego seguro, um vínculo seguro emocional, para que quando chegar a fase adulta, ele não se sinta inseguro e não tenha tendências depressivas. Você está aqui? Então veja bem, como a criança se sente quando o pai não dá atenção. Por favor. Percebeu não, né? Percebeu? A criança não tem segurança. Ela se sente sozinha. Ela se sente o quê? Sensação de abandono. Você está aqui? Sensação de abandono. Resista a isso aí. Amém? Segundo vídeo que eu quero passar para vocês, é um vídeo bem forte, tá? É um vídeo que foi na Romênia, depois do regime Nicolae Ceausescu, milhares de bebês foram deixados em instituições, tá? E durante esse tempo,
depois de muito tempo foram feitas, depois de muitos anos foram feitas algumas pesquisas, né, alguns exames em essas, não eram mais crianças, mais adultos, e descobriram muitas coisas no cérebro das crianças. Veja se você consegue detectar isso. Falta de vínculo, falta de amor. Crianças sem presença, sem afeto, sem atenção de adulto nenhum. Estavam isolados. Essas crianças começaram a desenvolver uma diminuição no cérebro, principalmente no córtex pré-frontal. E isso não é crianças mongoloides, tá, irmão? Isso aqui foi falta de amor, apego, vínculo. Você pode ver como é importante o vínculo, como é importante o amor que nós damos às nossas crianças. E o reflexo disso, irmãos, ele é bem interessante. Eu anotei aqui, tá? Que muitos estudos foram feitos, descobertos em imagens cerebrais que não era sofrimento emocional. A ausência de vínculo tinha alterado significativamente o cérebro dessas crianças. O córtex pré-frontal estava reduzido e as áreas responsáveis por regulação era quase inexistente. E os circuitos ligados à motricidade, cognição e linguagem estavam atrasados. Tudo falta de apego emocional e vínculo. Você está aqui, pode tirar. Ah, já tirou. Então, a fase, a primeiríssima infância, e vocês vão estar sempre escutando isso, por quê? Porque eu considero que a Bíblia também ela é altamente pedagógica. E nós vamos sempre ver o próprio Deus falando várias vezes sobre o inferno, para nós termos a consciência de não ir para lá. Você está aqui? Nós vamos ver o próprio Jesus e várias passagens bíblicas falando direto e indiretamente sobre o perdão. A palavra do Senhor também fala sobre o céu. Fala diversas vezes, mas não fala tanto quanto o inferno. A palavra do Senhor também repete várias vezes a palavra não temas. Você está aqui? Porque nós precisamos estar o tempo todo lembrando que a gente precisa confiar mais em Deus, precisamos nos apegar mais a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dentro de nós áreas que precisamos urgentemente de um mover do Espírito diário. Você está aqui? O mover do Espírito diário, porque nós temos muita dificuldade de amar as pessoas, nós temos muita dificuldade de nos relacionar com as pessoas, nós temos dificuldades essas que nós não sabemos o porquê. Quando muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, nós de cara olhamos e percebemos às vezes uma antipatia por aquela pessoa. Muitas vezes nós temos uma certa tendência de recuar, porque alguns olhares são muitas vezes olhares de acusação. Você está aqui? Então nós passamos por dificuldades internas de nos relacionar. E muitas dessas dificuldades internas estão ligadas diretamente à nossa infância. Porque nossos pais muitas vezes precisavam trabalhar. Muitos deles tiveram 2, 3 crianças, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou um time de futebol. E muitos não tiveram como ter o amparo da sua mãe, muito menos do seu pai. E essas situações, eles foram levados para a fase adulta. Muitas pessoas hoje, elas tiram a vida, muitas vezes não é simplesmente por causa de demônios que ficam no ouvido. A voz do suicídio. Porque existe uma maldição nessa área, principalmente quando alguém na geração tira a sua vida, aquela maldição, ela vai perpetuar durante a 4ª geração. Você está aqui? Existe essa maldição, mas existem pessoas que tiram suas vidas, não simplesmente por causa de demônios, mas por causa de áreas emocionais, que não foram, como é que se diz, bem cuidada, preservada
em tenra idade, no momento que mais estava precisando, chamada primeiríssima infância, onde é formado o cérebro, ou seja, o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela nossa personalidade, pelo nosso impulso, pelas nossas emoções. E tudo o que aconteceu na nossa infância não fica na infância. Tudo o que aconteceu lá não fica lá. Porque nós temos dentro de nós um sistema muito fiel a nós. Ele nos blinda, ele nos protege de nós sofrermos. Mas tem momentos que ele vem à tona e nós não sabemos por quê. Achamos que é nós, que é de nós mesmos, achamos que é nossa percepção, achamos que é coisas do nosso pensamento. Mas ele surge, muitas vezes ele vem instalado no nosso sistema nervoso. Porque o sistema nervoso ele é responsável por canalizar muitos traumas que nós temos. No momento de estresse, nós colocamos para fora muitas coisas que aconteceram em nós na nossa infância. Quando você vê, como por exemplo, pais muito grossos, ignorantes com seus filhos, brutos, secos, lixa mesmo. Nós percebemos muito bem que esses pais tiveram uma educação muito rígida. E uma educação muito rígida, ele traz problemas seríssimos. Problemas muitas vezes de tristeza, uma tristeza que vem não sei de onde. Uma solidão que vem não sei de onde. Uma sensação de estar sozinho no mundo. Então, muitas gamas, muitas coisas que aconteceram nessa fase, eles interfere muito a forma de nós amarmos as pessoas. A forma de nós direcionarmos até mesmo as nossas orações. Sabe, irmãos, existem orações nossas que muitas vezes não tem o ingrediente principal para Deus escutar, porque falta em nós compaixão pelo próximo. Você está aqui? Falta em nós compaixão por aquele que está precisando, porque dentro de nós fazemos o quê? Ele merece, ele vai viver a vida dele, ele consiga vencer isso. Muitos de nós queremos agir de uma maneira automática, mas nós não sabemos o quanto aquela pessoa está sofrendo. Você está aqui? E quando nós estamos inseridos no corpo, o corpo de Cristo, o corpo, ele tem mãos, ele tem pés, ele tem olhos. Ele tem dentro dele o DNA de Cristo, o amor de Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13. A palavra do Senhor diz que o amor, ele é o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque muitos de nós não suportamos o amor. Porque muitos de nós não damos a nossa vida quando nós estamos orando por alguém. Sabe, irmãos, são vozes que nós escutamos que tentam de todas as formas nos desalinhar com os propósitos de Deus. Vozes que soam dentro de nós que não são especificamente vozes de Satanás. Que não são vozes diabólicas, são vozes de áreas não tratadas dentro de nós, e que muitas vezes nós levamos a nossa vida de qualquer jeito, e não buscamos ao Senhor, não buscamos a Ele uma cura, não buscamos diante dEle o tratamento, não buscamos diante dEle o renovo, não buscamos diante do Senhor algo que possa trabalhar com as nossas emoções ao ponto de amarmos as pessoas que estão ao nosso redor como o amor que Cristo nos amou. Vocês estão aqui? O que aconteceu na infância, aconteceu. Muitos tiveram uma infância abençoada, maravilhosa, glória a Deus. Muitos não tiveram, mas tenho a certeza que a maioria dos pais nossos deram o seu melhor. Você está aqui? Deram o melhor que eles podiam fazer. E hoje está em nossas mãos a capacidade de nos melhorar, de nos curar, de nos tratar, de nos libertar.
E como eu faço isso? Nós não somos apenas curados e tratados dentro de um consultório psicológico. Eles fazem seu trabalho muito bem feito, principalmente quando esses são evangélicos e conhecem batalha espiritual. Mas nós precisamos entender que o amor que nós precisamos está contido no Senhor Jesus. O amor que nós precisamos para sermos tratados, curados, está diretamente ligado com o amor do Calvário, onde Ele verteu o seu sangue por nós. Esse amor de entrega, esse amor onde não acusou ninguém, onde não apontou ninguém, esse é o verdadeiro amor que nós precisamos lutar todos os dias para fazer parte da nossa caminhada. E nós, como corpo de Cristo, estamos lutando o tempo todo contra essa luta interior, essas lutas exteriores dentro de nós, tentando nos dominar, muitas vezes para desistirmos do chamado, desistirmos dos nossos momentos de oração, desistirmos de orar pelo próximo, desistirmos muitas vezes de amar, de estender a mão àquele que está precisando. Dentro de nós corre vozes, corre dificuldades, mas nós precisamos entender que dentro de nós está aquele que nos cura, aquele que nos restaura, aquele que nos liberta. Sabe, irmãos, a maior fonte que temos para ser tratado se chama Jesus, a sua palavra é o Espírito Santo. Todos nós temos o direito de receber todos esses três, de usar todos esses três na nossa vida. Porque algumas coisas, elas só podem ser destravadas dentro de nós quando começarmos a lutar primeiramente contra o nosso eu. Contra a nossa incapacidade, contra os nossos bloqueios, as nossas dificuldades de amar as pessoas, de respeitar as pessoas, de estender a mão para as pessoas. Há muitas coisas que podem fazer com que sejamos ainda melhores. Há muitas situações na nossa casa, nos nossos familiares, que podem ser destravadas à medida com que possamos clamar ao Senhor que venha intervir dentro de nós e arrancar de nós o orgulho, a falta de amor, a falta de perdão. Porque a palavra do Senhor diz que o amor, ele é o vínculo. É o vínculo da perfeição, é tão vínculo da perfeição que as crianças, elas sentiram a ausência de amor, de apego, de alguém que pudesse transmitir esse amor. Agora imagine quantas pessoas entram na nossa igreja, quantas pessoas passam pela nossa vida, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de amor, de uma oração, de um eu, Jesus, eu te amo. E muitas vezes nós estamos presos com as nossas dificuldades, os nossos problemas. Por causa de coisas que aconteceram lá, sim, pode até ser. Mas nós não devemos entrar no mérito daquela frase que diz: eu nasci torto e vou morrer torto. Buscamos tantas coisas, buscamos crescer na vida, buscamos profissionalmente crescer, buscamos ser melhores no louvor, melhores no instrumento, melhores como recepcionistas, melhores como pastor, ministro da palavra, melhores como diáconos, buscamos melhorar em tudo, mas muitas vezes nós deixamos de lado o nosso próprio eu, que precisa de um toque do Senhor, uma cura diariamente para que possamos ser melhores. Irmãos, aí você diz: pastor, você já chegou então à plenitude? Não, eu trabalho todos os dias com a minha vida. Todos os dias eu trabalho diretamente com a minha vida para que Deus tire de mim o que precisa ser tirado. Todos os dias essa luta incansável que eu tenho. É incansável. Por que é incansável? O nosso descanso está na glória. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer à estatura de varão perfeito. Ou seja, nós temos uma meta espiritual, nós temos uma meta também emocional. Pastor, por que o emocional? Sim, porque o emocional, ele interfere diretamente no espiritual.
Quando eu não estou bem emocionalmente, espiritualmente, também não vou estar bem. Eu não vou estar bem com Deus, não vou estar bem com o próximo, porque o emocional, ele domina áreas do físico e as áreas espirituais. Como já falamos aqui, quando você não perdoa alguém, o que é que acontece? Espiritualmente, Deus não escuta a sua oração. Espiritualmente, são liberados no reino espiritual espíritos atormentadores. Quando você não perdoa, teu corpo sente. Davi relatou isso, que estava afetando até seus ossos. Você está aqui? Então, quando você não perdoa, isso é uma das armas que o inimigo tem usado ultimamente, para não perdoarmos as pessoas, para travarmos espiritualmente o emocional, o espiritual, a nossa vida com Deus, nosso corpo saudável. Nós falamos aqui sexta-feira, no culto do clamor, que nós não somos seres racionais que sentimos. Nós somos seres emocionais que pensamos. Nós somos feitos de emoções o tempo todo, irmãos. Emoções que nos travam, emoções que nos traumatizaram. Foram emoções de abandono, de rejeição, de maus tratos. Pessoas que nos rejeitaram, que nos abandonaram. Uma emoção forte que travou em nós, que ingressou em nós um trauma. E é uma emoção forte que nos cura. Você está aqui? É uma emoção forte que nos cura, porém, muitos de nós não temos nos aprofundado no Senhor, muitos de nós não têm buscado ser melhores, muitos de nós não temos orado, e essa é a tática do inimigo. A tática do inimigo é lhe prender, a tática do inimigo é associar com seus traumas, é lhe segurar para que você não ore, para que você não busque a palavra, para que você não tenha momentos de intimidade, para que você não cresça emocionalmente, para que você, em tempo hábil, ele possa lhe destruir. Irmãos, nós não estamos aqui na terra brincando de sermos crentes. Nós não estamos brincando aqui na terra de chegar no céu. Existe uma luta muito séria para que você não chegue lá. Uma disputa espiritual muito grande. Inclusive a palavra do Senhor diz em Apocalipse, que existe multidões no vale da decisão. Ou seja, existe uma luta, irmãos, enquanto estivermos aqui respirando, enquanto você estiver me olhando, me olhando, respirando, vendo o seu irmão que está na sua frente, do seu lado, você tem condições de crescer, você tem condições de ser curado, você tem condições de ser restaurado, você tem como se apropriar de tudo aquilo que está prometido à medida de uma busca. E essa busca é um ato é uma ação contínua, é uma ação constante de alguém que quer receber do Senhor alguma coisa. E quando nós estamos querendo algo com alguém, um exemplo, quando você está querendo algo do seu pai, querendo algo do seu esposo, da sua esposa, você tem ações contínuas até que consiga aquilo ali. E muitas vezes nós estamos ali buscando algo que está relacionado às coisas materiais. E nós não buscamos a Deus para querer que Ele nos trate, que Ele nos cure, porque toda vez que nós direcionamos a Deus, nós queremos pedir algo que venha nos satisfazer. Parece que quando olhamos para Deus, olhamos Ele apenas como Papai Noel, pronto para nos presentear, pronto para nos abençoar, e se nós nos comportarmos direitinho, Ele vai lá e dá. Mas muitos de nós não têm buscado a Deus para ser melhores, para ser tratado, para ser renovado, para ser destravado os seus bloqueios interiores, as suas dificuldades interiores. E muitos têm problema nos seus lares, porque olham para o seu esposo, explode muitas vezes com o seu esposo, explode muitas vezes com sua esposa, por áreas não tratadas, por áreas não visitadas, não tocadas pelo Espírito Santo.
E muitos casamentos, muitas famílias têm passado por problemas terríveis, mas muitas vezes não é o diabo, não é Satanás, não é o mundo, são áreas que precisam ser vencidas, são áreas que precisam ser pisadas, é o amor que precisa preencher todos os espaços que estão feridos. Eu ouvi quando eu era pequeno, eu gostava muito de ir para ministrações de libertação, e eu vi um ministrante dizendo assim: sabe, irmãos, tem gente que está amarrando tanto Satanás, amarrando tanto o diabo, que o diabo vai dizer assim: oh, eu já estou tão, não sou eu não, diga que é ele mesmo. E o diabo dizendo: não sou eu não, é ele mesmo, eu já estou amarrado, me ajude. É engraçado, mas é verdade. Muitas vezes o diabo está nem ali, ele já está indo para outra família. Porque o trauma já foi instalado, palavras pesadas, foram renovados os traumas dentro da casa. Não há um exercício do perdão. Não há um exercício do perdão apenas dar um beijo, abraço e está tudo bem, porque o perdão falado de boca profetiza aquilo que você deseja fazer no coração. Talvez não seja 100%, mas profetiza a sua predisposição em perdoar. E isso libera no reino espiritual uma legalidade para você receber o amor de Deus para te ajudar a perdoar. Então, muitos dentro de nós estamos no automático da raiva, da ira, da discórdia, do egoísmo, do orgulho. Muitas vezes o Espírito Santo está o tempo todo querendo entrar. Deus usa os pastores, Deus usa os apóstolos, Deus usa os levitas. A intercessão muitas vezes é direto, é bombástico. Nós estamos aqui no derramar do Espírito Santo, mas quando saímos, nós não permitimos, nós não nos responsabilizamos em Deus entrar dentro de nós, nos curar e invadir todos os espaços diariamente sobre nós. Porque nós estamos engessados com a nossa própria forma de ser. Nós gostamos, nós estamos acomodados pela nossa forma de agir, de ser. Estamos gostando tanto do automático, nos achamos tão bem identificados. Mas não existe mudanças, não existe crescimentos espirituais, não existe coisa nova, não existe o vento do Espírito. E cada vez que nós andamos assim, nós também abrimos brecha, abrimos oportunidades para o inimigo entrar na nossa vida, para o inimigo continuar investindo em áreas que já estão alicerçadas pelo trauma. Essas áreas que já estão alicerçadas pelo trauma se tornam um mecanismo para exploração de demônios. Quando você não deixa Deus trabalhar na área do orgulho na sua vida, e o orgulho ela é prima da falta de perdão, é prima do engano, é prima da prostituição. Quando você não perdoa, quando você está com olhos altivos o tempo todo, quando você permite que as feridas que existem dentro de você continuem, o que é que acontece? É uma exploração de espíritos correspondentes, que vai te distanciar mais ainda da cura, vai te distanciar mais ainda dos propósitos, vai distanciar mais ainda daquilo que Deus tem para você. E todos nós nascemos com propósito, todos nós nascemos com um chamado para sermos instrumentalizados através de Deus. O que falta em nós? Ouvir a voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. O que falta dentro de nós é uma predisposição diária, uma insatisfação de sermos nós mesmos. Uma insatisfação de sermos nós mesmos. Uma ansiedade em querer mais do Senhor. Uma necessidade de conhecê-lo em espírito e em verdade. Todas as vezes quando nós ansiamos conhecer ao Senhor, buscar ao Senhor, ser tratado pelo Senhor, Ele invade o nosso ser e nos trata.
em áreas que nós não imaginamos. Porque toda vez que nós nos chegamos a Deus, um pedacinho de Deus fica dentro de nós. Onde é que está isso, pastor Moisés, quando subiu no monte? Cada vez que ele subia no monte, foram duas, no mínimo, né? A terceira já foi a situação dele ir. Ele vinha com a glória do Senhor. Ele vinha com a glória do Senhor envolvendo sua vida. E a responsabilidade dele era manter aquela glória. Por que que muitas vezes a glória não se mantinha sobre a vida de Moisés? Porque ele deixava os problemas daquele povo idólatra que tinha recebido a cultura do Egito. Era povo ingrato, era povo orgulhoso, era gente rebelde, gente que disputava cargo com ele, e o tempo todo ele precisava manter a sua comunhão com Deus. Deus não permitiu que você nascesse com traumas. Quando você foi projetado por Deus, Ele te projetou 100% disponível para Ele. Mas no percurso, em todo o processo, aconteceram situações que não estavam sob seu controle. Situações que não estavam sob seu domínio. Muitos de nós estavam em situação de proteção e não fomos devidamente protegidos, guardados. Ficamos vulneráveis à mercê de traumas, de pessoas que ingressaram, situações, palavras de injustiça, promessas que não foram cumpridas diante de nós, afetos que não foi concretizado, e muitas vezes nascemos com carência, com dificuldade de sermos amados, de sermos reconhecidos, e na fase adulta buscamos esse reconhecimento através de vícios, para sentirmos amados, para sentirmos abraçados. Deus, quando Ele viu que você ia nascer, Ele já traçou para você o plano. Não foi o plano da salvação, foi o plano da redenção e da restauração da sua alma também. Você tem o mesmo direito que eu, que todos nós aqui temos. Nós temos o direito garantido da cura das nossas feridas, as feridas da nossa alma. Nós temos o direito de buscar ao Senhor para que Ele tire todas essas áreas limitantes que nos travam nos relacionamentos da igreja, nos trava nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor, cônjuges, filhos, pais. Deus liberou para nós essa cura. Agora, essas curas, elas são liberadas através de uma busca constante ao Senhor. Não é apenas no momento que você vem para ouvir uma mensagem como essa. Não é simplesmente por você estar aqui, por fazer parte de uma igreja, por pertencer a uma igreja, pertencer a uma família, a família de Deus, que você será curado, porque a cura muitas vezes necessita de uma constância, uma determinação e uma insistência. Porque Deus precisa ver até que ponto nós estamos disponíveis para Ele. Até que ponto nós estamos realmente querendo a libertação na nossa vida, a nossa cura. Ele precisa ver em nós, mesmo Ele sendo galardoador daqueles que o buscam, mesmo Ele sendo aquele que Ele quer presentear, porque Deus é amor. Deus é amor, viu, gente? A palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Não havia palavras que pudessem explicar esse amor. Se Ele é amor, como a Bíblia diz, e é revelado em toda a palavra esse amor, por que que Deus deseja ver em nós a pronúncia e a determinação naquilo que nós queremos?
Porque isso vai ativar no reino espiritual a nossa fé. A fé, ela é o firme. Diga, a fé é o firme, é a certeza das coisas que se esperam. Quando nós ativamos a fé, quando nós ativamos uma vida constante de busca ao Senhor, Ele começa a trabalhar na nossa vida, Ele começa a trabalhar na nossa casa, Ele começa a trabalhar nos nossos pensamentos, Ele começa a trabalhar na forma como nós olhamos as pessoas, Ele começa a olhar, Ele começa a nos moldar na forma como nós falamos, e o ambiente ao nosso redor muda. Sabe, irmãos, com a destruição das famílias, a retirada do pai do centro da família, onde ele também é responsável pelo equilíbrio emocional do lar. Nós estamos vendo uma gama de pessoas com problemas, com falta de amor, e a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas não é só multiplicação da iniquidade, é multiplicação das famílias destruídas. Tem alguém interessado por trás da destruição de uma família. Por isso que quando nós aqui oramos, clamamos ao Senhor pelas nossas famílias, a sua família também está incluso. Quando nós estamos aqui orando pelas famílias, nós estamos também colocando a família de cada um, e principalmente a família Igreja Apostólica Batista Shekinah. E se nós não olharmos com amor para as pessoas que estão precisando, nós não vamos alcançar o êxito pela qual Deus já liberou no reino espiritual. Me lembro de Daniel. Daniel orou e jejuou. Por quantos dias? Quantos dias? 21 dias, ele estava determinado no propósito. Tem muitos aqui que têm dificuldade de alcançar o propósito, porque alguma coisa aconteceu lá atrás, não consegue ler a Bíblia toda, não consegue terminar um livro, não consegue terminar as escolas, vai para a faculdade e não termina, começa a entrar no concurso público, não vai adiante. Isso é um trauma, irmãos. Isso é um trauma de infância. Você está aqui? Amém. Quantos estão aqui? Diga amém. Amém. E muitos de nós, sabe, irmãos, nós estamos precisando realmente pedir ao Senhor para que o Senhor entre na nossa vida. Nós não devemos buscar Deus, irmãos, a gente tem que parar um pouco de pedir a Deus. Pedir a Deus, a gente tem que tirar Deus um pouco da função de Papai Noel. E colocar Deus como centro da nossa vida, como alguém que está precisando ser melhor. Amém, irmãos? Seja o que for aquilo que tiver acontecido com você. Seja o que for que tiver acontecido com você na infância. Nada é maior do que o poder redentor e curador do Senhor Jesus na nossa vida. Nada supera o poder da cruz. Nada supera o poder libertador, curador e restaurador do Senhor Jesus. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você escutasse essa música mais uma vez. E eu vou orar enquanto essa música está tocando. E você vai cantar no fundo da sua alma esta canção. Porque ela foi gravada debaixo da unção do Espírito. Com a finalidade também de curar você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Por favor, Tiago, libere a música. Senhor, nesse momento, eu quero, Senhor, te agradecer, quero te louvar, quero te exaltar,
Senhor, pela tua presença, pela presença do teu Espírito, pela presença, Senhor, da tua palavra no nosso meio, pela presença, Senhor, do teu amor sobre nós, pela presença, Senhor, que nos agasalha, que nos renova, que nos restaura. Ah, Deus, a tua voz, a tua presença, que nos levanta. Senhor, muitos chegaram aqui nessa noite, passando por lutas, passando por dificuldades. Muitos estão passando por lutas interiores. Lutas estas, Senhor, que parece, Senhor, que não tem fim. Lutas estas, Senhor, que parece, Senhor, que as montanhas são muito maiores do que o Senhor. E parece, Senhor, que existe alguém que está segurando. Alguém que está segurando, que está drenando as forças. Está amarrando para não avançar, para não crescer no Senhor, para não crescer na cura, na restauração. Senhor, eu oro nesta noite, Senhor. Eu clamo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo sua presença nessa noite. E pelo poder do Espírito, pelo poder da graça, pelo poder da tua palavra, eu oro nesta noite, Senhor, clamando a presença do teu Espírito. Que o Senhor, meu Deus, entre na nossa vida. Restaure nossa vida, restaure nossas emoções, restaure a nossa alma, Senhor, nos ensina